Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo, nosso módulo de Direito Administrativo, e nessa aula nós falaremos, conforme prometido, sobre a delegação do serviço público. Lembrando que nós já estudamos sobre a outorga de delegação. Outorga de delegação é o instrumento pelo qual nós temos a prestação dos serviços notariais e de registro. Outorga de delegação, artigo 236 da Constituição da República Federativa do Brasil. Não podemos confundir outorga de delegação, que nós já estudamos, com delegação do serviço público. Tudo bem? A primeira distinção que eu gostaria que vocês fizessem, meus queridos, é em relação à titularidade do serviço público e a titularidade da prestação do serviço público, certo? Se a titularidade do serviço é do Estado, é exclusiva do Estado, nós só podemos admitir a transferência da titularidade da prestação do serviço público. Então nós não teremos a transferência da titularidade do serviço e somente a transferência da titularidade da prestação, certo? Em provas objetivas eu já vi muita gente errar, porque sempre que a pessoa lê que não é possível a transferência da titularidade, entende que está errado. Muito cuidado. O que não se permite é a transferência da titularidade do serviço, mas se permite a transferência da titularidade da prestação do serviço. Ou seja, a administração pública, ela conserva a titularidade do serviço, mas ela transfere a sua prestação para terceiros. E essa transferência, ela se dá por meio de três principais institutos que nós estudaremos nessa aula, que é a concessão de serviço público, a permissão de serviço público e a autorização de serviço público. Concessão, permissão e autorização. Professor, quais são as principais diferenças entre concessão e permissão de serviço público, que eu sempre me confundo? Vamos lá. Nós falaremos sobre essas principais diferenças e depois eu abordo cada um desses institutos. Tudo bem? Então vamos lá, o que sempre cai em prova, vamos lá. Concessão. Para a concessão de serviço público, exige-se sempre autorização legislativa, certo? Para a permissão, em regra, não se exige autorização legislativa. Então essa é a primeira diferenciação. Concessão, sempre autorização legislativa. Permissão, em regra, não se exige autorização legislativa. Uma outra diferença: concessão, somente licitação por concorrência. A única hipótese, a única espécie de licitação que é permitida para a concessão de serviço público é a licitação por concorrência. Na permissão de serviço público, nós temos qualquer modalidade de licitação. Permissão, então, qualquer modalidade de licitação. E por último, a principal dessas diferenças é que a concessão, ela pode ser feita para pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e permissão somente para pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Então nós temos duas diferenças aqui. Primeiro, a concessão, nós podemos fazer o contrato de concessão com um consórcio de empresa, mas não há possibilidade de concessão para pessoa física. Tudo bem? Então vamos lá, concessão somente pessoa jurídica e consórcio de empresas. Não pode para pessoa física. E a permissão, professor? A permissão, nós não temos autorização para consórcio de empresas. Então é somente para pessoa jurídica ou pessoa física. Tudo bem? Mais uma vez para você não se esquecer disso aqui, não errar na sua prova. Concessão. Nós não podemos concessão para quê, professor? Para a pessoa física. E nós não podemos permissão para quê, professor? Para consórcio de empresas.
Pessoa jurídica, nós podemos tanto para concessão como para permissão. Agora, consórcio de empresa, somente para concessão de serviço público. E pessoa física, somente para permissão. Tudo bem, meus queridos? Ficou clara essa distinção? Então vamos lá. Professor, qual seria o conceito de concessão de serviço público? Vamos lá. Concessão de serviços públicos. Concessão de serviços públicos é a delegação, ou seja, o gênero que nós estamos estudando, é a delegação da prestação de serviço público feita por um poder concedente por meio de contrato, anotem essa diferenciação, por meio de contrato com lei autorizativa, lembra daquela diferença? Então há sempre a necessidade de lei autorizativa, mediante licitação na modalidade concorrência, já lembramos mais uma diferenciação, certo? Para pessoa jurídica, os dois podem, ou para consórcio de empresas, que é somente para a concessão de serviços públicos, certo? Que presta o serviço por sua conta e risco e com prazo determinado. Este é o conceito, então, de concessão de serviços públicos, certo? Professor, e como é feita a remuneração? A remuneração deve sempre ser definida no procedimento licitatório de concorrência, lembrando que é somente na modalidade concorrência para a concessão de serviços públicos, e a remuneração é feita por meio de tarifa. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá? Professor, há possibilidade de concessão de serviço público precedida de obra pública? Nós temos essa previsão, certo? Então, há possibilidade de que no contrato se estabeleça uma construção, uma conservação, uma melhoria, uma ampliação de quaisquer obras públicas. Lembra que obra pública não é serviço público, mas há possibilidade de concessão de serviço público precedida de obra pública. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Nessa concessão de serviço público precedida de obra pública, o investimento dessa concessionária, ele pode ser amortizado, certo? Mediante a exploração do próprio serviço ou da própria obra por prazo determinado. Por isso nós temos essa possibilidade, por isso que eu frisei na aula anterior que nós não podemos confundir serviço público com obra pública. Obra pública tem caráter de um caráter estático, e serviço público nós temos sempre o caráter dinâmico. Tudo bem? Professor, como é que nós podemos ter a extinção desta concessão? Nós podemos ter a extinção da concessão por rescisão judicial, e aí, no interesse da concessionária, é somente rescisão judicial, certo? Se a concessionária quer extinguir esse contrato, somente por meio de rescisão judicial. Podemos ter a rescisão consensual por meio de acordo e também, o mais importante, por ato unilateral do poder concedente. Ato unilateral do poder concedente, que nós não temos essa possibilidade no âmbito privado. Isto é uma peculiaridade dos contratos públicos, certo? Dos contratos relacionados à administração pública. Nós temos, portanto, a encampação ou resgate, que é o término do contrato antes do final do prazo, por razão de conveniência e oportunidade da administração, certo? Então, conveniência e oportunidade da administração mediante prévia indenização e autorização legislativa, a possibilidade de encampação do serviço público. Então lembrem disso para a sua prova. Encampação está ligado à conveniência e oportunidade, depende de autorização legislativa e também de prévia indenização. Aí nós teremos a encampação, também conhecida como resgate. Temos a caducidade ou decadência,
que aí nós temos a extinção do contrato antes do prazo em razão do descumprimento de cláusula contratual. Então, caducidade ou decadência no âmbito da concessão de serviços públicos está ligada ao descumprimento de cláusula contratual, certo? O poder concedente, ele faz uma comunicação à concessionária para que ela possa sanar estas irregularidades, esse descumprimento dessa cláusula contratual. Não havendo o cumprimento da cláusula contratual, nós teremos o instituto da caducidade, da decadência. Tudo bem, meus queridos? Lembrando que no caso de caducidade ou decadência, há necessidade de um procedimento administrativo, há necessidade de contraditório e ampla defesa. Tudo bem, meus queridos? Lembrando, então, encampação, conveniência, oportunidade, autorização legislativa e prévia indenização. Caducidade. Caducidade é descumprimento de cláusula contratual, certo? Pela concessionária. Comunicação para a concessionária para que ela sane essas irregularidades, não cumprindo essas cláusulas contratuais, possibilidade de caducidade mediante procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. Tudo bem? Mais uma hipótese, que é a hipótese de falência ou extinção da empresa e também em razão de morte do concessionário se for uma empresa individual, certo? Pessoa jurídica, nós temos também empresa individual, a possibilidade de concessão de serviços públicos para empresa individual, pessoa jurídica. Tranquilo? Havendo a morte deste concessionário, pessoa jurídica, empresa individual, nós teremos também uma hipótese de extinção do contrato. E por fim, a reversão. Reversão, meus queridos, para a sua prova, está ligada à transferência dos bens afetos ao serviço público da concessionária para o poder concedente, certo? Então, reversão é a passagem para o poder concedente dos bens afetos ao serviço público. E essa reversão, ela pode ser onerosa ou pode ser gratuita. Tranquilo? Isso é o que nós temos sobre a concessão. Muita atenção para esses conceitos que eu falei para vocês, que eles sempre caem em prova, certo? Diferenciar a caducidade, encampação, falência e reversão, certo? Então vamos lá. Permissão de serviços públicos, professor. Permissão, nós já vimos algumas diferenças da permissão com a concessão, mas vamos lá então. Conceito. Permissão também é uma delegação de serviço público realizada por um poder concedente mediante licitação de qualquer modalidade, já vimos essa diferenciação, a uma pessoa jurídica ou pessoa física. Nós não temos aqui para consórcio de empresas, somente para pessoa jurídica ou pessoa física, lembrando que na concessão nós não temos autorização, não temos concessão para a pessoa física, na permissão sim, pessoa jurídica ou pessoa física, certo? Delegação de serviço público em que a concessionária ela vai prestar o serviço por sua conta e risco. Tudo bem, meus queridos? E a formalização, lembra que eu pedi para vocês anotarem na concessão? Na permissão se dá por meio de contrato de adesão. Então, na concessão nós temos um contrato administrativo e na permissão, para a sua prova de primeira fase, você deve anotar que é por meio de contrato de adesão. A doutrina entende que, em razão deste contrato de adesão, nós não podemos afastar o direito de indenização desses permissionários de serviço público. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá? Seguindo, professor, e o que é a autorização de serviços públicos? E aqui nós temos o grande diferencial. A autorização de serviço público é um ato unilateral, é um ato discricionário pelo qual o poder público delega a um particular a exploração de um serviço público. Então, essa autorização, ela se dá a título precário, certo?
Admite-se, portanto, que a administração, que o poder concedente, faça a extinção dessa autorização de forma unilateral, sem indenização. Por quê? Porque a autorização é a título precário, certo? A autorização, meus queridos, a autorização de serviço público, ela sempre está ligada a interesses do particular, a interesses do autorizatário e não do poder que está autorizando. Tranquilo? Nós temos, por exemplo, o serviço de táxi, o serviço de despachante, são exemplos de autorização de serviços públicos. Tudo bem, meus queridos? Para encerrar a nossa aula, eu falarei para vocês sobre uma espécie nova que sempre cai em prova, que são as parcerias público-privada. As parcerias público-privadas estabelecidas pela Lei 11.079 de 2004, Lei 11.079 de 2004, e por que eu quero falar isso para vocês? Porque ela traz duas espécies de concessão, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Então, para que você não confunda com o que nós já estudamos sobre a concessão comum, o que nós estudamos até agora, então, anote, concessão comum e concessão patrocinada e concessão administrativa, nós temos a previsão na Lei 11.079 de 2004, a lei que prevê as parcerias público-privadas. Tudo bem? Meus queridos, parceria público-privada é, na verdade, um contrato administrativo de concessão, que pode ser na modalidade concessão patrocinada ou administrativa, e eu já falo para vocês a diferença das duas, em que há um financiamento do contratado, certo? Em que há o compartilhamento de riscos e de ganhos entre os particulares e a administração. Tranquilo, meus queridos? Então, o principal elemento é esse compartilhamento de riscos entre a administração e o parceiro e a empresa privada que será parceira. Professor, eu quero saber a diferença entre a concessão patrocinada e a concessão administrativa, para que eu não erre na minha prova. Vamos lá. Na concessão patrocinada, nós temos o que? A concessão de serviços ou obras públicas que envolve duas fontes de recurso. Então, concessão patrocinada, lembre de patrocínio. Nós temos duas fontes de recurso. Uma tarifa que é cobrada dos usuários e uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, a administração, ela patrocina o parceiro privado. Eu falei patrocínio agora para você não esquecer para a sua prova de primeira fase. Tudo bem? Então lembre, concessão patrocinada há duas fontes de recurso. Uma tarifa cobrada dos usuários e uma segunda fonte de recurso que é contraprestação pecuniária do parceiro público para o parceiro privado. Professor, e a concessão administrativa? Na concessão administrativa é um contrato de prestação de serviços pelo qual a administração pública ela é usuária direta ou indireta do serviço. Tudo bem? Ainda que envolva, por exemplo, a execução de uma obra ou de um fornecimento ou de instalação de bens, a concessão administrativa está relacionada ao que? Prestação de serviços, em que a administração pública é usuária direta ou indireta do serviço. Concessão patrocinada, duas fontes de recurso. Quais são, professor? Tarifa cobrada dos usuários e contraprestação, patrocínio do poder público para o parceiro privado. Tranquilo? Para encerrar, para você tirar nota 10 na sua prova em relação a esse tema, sempre cai isso em prova, hein, gente? Muita atenção sobre esse tema. Vedação em relação a parcerias público-privadas. O valor não pode ser inferior a 20 milhões de reais. Então, parceria público-privada é somente para valores superiores a 20 milhões de reais. Prazo
prazo não inferior a 5 anos e não superior a 35 anos. Então nós não temos parceria público-privada de 4 anos. Parceria público-privada, o prazo não pode ser inferior a 5 anos e nem superior a 35 anos. E também não pode ter por objeto fornecimento único de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos públicos, execução de uma obra pública, não pode ter. Por quê? Porque neste caso a legislação aplicável será a Lei 8666 de 93. Nós não aplicaremos a Lei de Parceria Público-Privada, a Lei 11.079 de 2004, certo? Então nós não podemos ter como objeto somente como objeto único o fornecimento de mão de obra. Não podemos ter o fornecimento a execução de uma obra pública. Neste caso nós teremos a licitação comum, a Lei 8.666 de 93. E por último, a modalidade de licitação será somente na modalidade concorrência e nós temos o que? A necessidade de previsão dessa parceria público-privada no plano plurianual, ou seja, a necessidade de indicação das diretrizes orçamentárias, obediência à lei orçamentária anual para o estabelecimento dessa parceria público-privada. Consulta pública, licença ambiental e autorização legislativa específica. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula, meus queridos, em relação às parcerias público-privada, há possibilidade de inversão das fases das licitações. Nós estudaremos muito bem as licitações, mas desde já eu quero que vocês aprendam o seguinte: na Lei 11.079 de 2004, há a possibilidade de inversão das fases das licitações. Nós teremos, por exemplo, primeiro o julgamento e depois a habilitação. A regra geral é a habilitação primeiro e depois o julgamento. Nas parcerias público-privadas nós temos a possibilidade desta inversão. Primeiro o julgamento e depois a habilitação. Isso já ocorre, por exemplo, no pregão, certo? Mas a doutrina entende que essa previsão ela é inconstitucional. Tranquilo? Então, se cair na sua prova, você saiba o entendimento da lei, mas que a doutrina entende que essa previsão é inconstitucional. Se te perguntarem o que diz a lei diz sobre a possibilidade de inversão. Primeiro o julgamento, depois a habilitação. Mas a doutrina entende que esta previsão ela é inconstitucional. E para encerrar a nossa aula, as parcerias público-privadas, elas exigem a formação, a criação de uma sociedade de propósito específico. Professor, o que é essa sociedade de propósito específico? É uma sociedade criada, uma sociedade instituída para implantar e para fazer a gestão desse projeto de parceria. Então, a sociedade criada e a necessidade de criação desta sociedade de propósito específico, que tem por objeto, por incumbência, o que? Implantar e fazer a gestão do projeto de parceria público-privada. Beleza, meus queridos? Muito obrigado a todos vocês. Voltamos daqui a pouquinho com a nossa próxima aula de Direito Administrativo. Até daqui a pouco.